fácil e é difícil ao mesmo tempo. É fácil porque a gente o conheceu, mas também é difícil, né? É como se fosse um aluno querendo descrever seu professor, como se fosse a laranja querendo descrever a laranjeira, né? Sempre vai ficar aquém da, da nossa percepção a análise como um todo. E eu não poderia deixar, ao falar de Altivo Panfiro, começar a falar do livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos, no comentário da questão 569, Kardec diz assim, no seu comentário, a questão: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideia mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias dos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. E aí nós vemos o quanto o nosso companheiro altivo teve uma missão junto à doutrina espírita. A gente, quem quiser conhecer um pouco mais do que eu vou falar, tem um livro biográfico da nossa querida amiga Sônia Santoro, o Espírito Altivo. O Espírito Altivo, lançado pela Livraria Celde, bem documentado, é um livro bem documentado, em que a gente vai conhecer algumas particularidades do nosso amigo. Eu vou dar uma visão, ela tem outras bastante profundas, então vale a pena a gente ler, é da editora Celde, então vale a pena. Então a gente sabe que o nosso amigo nasceu num dia 24 de 1938, jovenzinho, ele vai trabalhar de office boy no IRB, Instituto de Resseguro do Brasil, e aí lá ele trava contato com Dona Brunilde Mendes, ainda encarnada, e Vera Simões, já desencarnada. E acaba, naquelas conversas durante o café, conhecendo a doutrina espírita, se interessa pela doutrina espírita e se torna espírita através dos estudos com essas companheiras, frequentando depois as casas espíritas fundadas por elas, e depois ele, de maior, ele volta a trabalhar por intercessão de algumas pessoas, ele presta concurso e consegue retornar ao Instituto, de onde ele mais tarde se aposentou. E aí a gente vai vendo como tudo se encadeia, né? Porque aos 23 anos ele funda o Centro Espírita Leon Denis. Não a sede como a gente conhece, mas o trabalho lá na casa de Dona Glória, mãe de Aparecida Monteiro, que foi vice-presidente enquanto ele foi encarnado, e depois, quando ele desencarnou em 17 de fevereiro de 2006, ela tornou-se presidente por questão mesmo do cargo, e ela foi até o desencarne dela, presidente.
Quando a gente avalia a tarefa de Altivo Panfiro, a gente começa a enquadrá-lo naquela questão da missão do homem de bem, do cristão autêntico. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro, de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inatas. Um jovem de 23 anos, junto com outros companheiros que muitos de nós conhecemos, trabalhadores de primeira hora, muitos de nós mais antigos conhecemos a todos eles, tem essa percepção mais clara do seu papel e da doutrina espírita. Começa naquela casa fazer o estudo do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho, e depois socorrendo as pessoas através do estudo e do passe. E depois os chamados passes de tratamento espiritual, que a gente chamava de passes de cura. Então ele diz, em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Todos nós conhecemos hoje o Centro Espírita Leon Denis, que agora que a gente está voltando ao muito dos trabalhos presenciais, né, há pouco mais de um ano, mas a gente já teve de trabalhadores, de médios, mais de 2.000 trabalhadores, dividido aí em todas as tarefas, né? No passe do salão, nos estudos, na desobsessão e nos passes de cura ou de tratamento espiritual. Então, a gente vê um trabalho que começou de um culto do lar crescer tanto, a gente via o quanto ele estava imbuído de uma fé, de uma certeza inabalável do apoio do plano espiritual e do apoio do Cristo. Então, Kardec diz o seguinte: um é qual músico que alguns acordes basta para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Guarde bem isso. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, e tem firme a vontade. Que vontade firme tinha o nosso companheiro, e ainda tem agora, né? Mais agora ainda, como espírito na prática do bem, de estimular as pessoas. Uma casa espírita como Leon Denis, como tantas outras que existem, cresce por força do estímulo dado por aqueles que a dirigem. Pela força de trabalho que apresenta. Isso não faltou para o nosso companheiro altivo, desde que iniciou na doutrina espírita até
próximo do desencarne, quando, antes de internar e desencarnar, ainda trabalhou naquela semana anterior, ainda deu lá a sua última mensagem do plano espiritual. Quando a gente perde aí entre aspas, um trabalhador que nos dirige dessa maneira, é que a gente percebe o quão importante ele era para todos nós. E dá uma dor muito grande, né? Quando Altivo desencarnou, no dia do sepultamento do corpo, eu não pude ir lá porque eu estava sendo operado. E operar uma cirurgia otorrinológica, e aí eu não pude ir lá. Então, não pude nem lá despedir do amigo ali no corpo do amigo, né? Sabendo que ali era só o corpo, mas a gente sempre gosta de prestar a homenagem sabendo que o espírito está ali. E aí, naqueles dias que se passaram, a gente sentiu aquilo que talvez os apóstolos sentiram. Eu falei disso um dia desses, quando desencarnou Jesus, quando Jesus foi para a cruz. E agora? E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Deve ter sido também a mesma dor daqueles que eram orientados por Eurípides de Barçanufo. Eurípides, com 30 e poucos anos, desencarna lá numa pandemia, na gripe espanhola, e todos ficariam agora. Compreendi quando desencarnou Bezerra de Menezes, quando desencarnou Inácio Bittencourt, como aqueles que estavam sob a sua direção ficaram. Mas, igualmente, aos apóstolos do Cristo, mal comparamos, podemos dizer que levantamos-nos, ressurgimos das cinzas. Da mesma maneira que os discípulos ressurgiram quando o Cristo volta e fala da imortalidade. Não era o centro do altivo, era o centro que o altivo dirigia, mas ensinou a cada um de nós. Já se passam 17 anos sem a presença material dele e a casa está aí. Ele nos ensinou como fazer a todos nós, a todos que tiveram contato com ele, foi: estude doutrina espírita, pratiquem o Evangelho de Jesus. Em caso de dúvida, Jesus, Kardec. Nos ensinou a conhecer Leon Denis, o patrono da nossa casa. Era uma alma tão ligada ao trabalho no bem e ao estudo, que angariou a proteção de Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo.
Como disse o Rogério aí no comentário, Altivo foi um homem à frente do seu tempo, né? Hoje a gente compreende mais isso ainda. Mais isso ainda. O quanto ele estava à frente do nosso tempo. O quanto que nos ensinar o máximo para que a gente pudesse caminhar junto à doutrina espírita, não sozinho, mas junto à doutrina espírita. Então conseguiu angariar a atenção de Leon Denis pelo estudo que se praticava naquele grupo pequeno, que era um culto no lar, na casa de Dona Glória. Eles nem conheciam Leon Denis. Ele com 23 anos. E desde muito cedo, no Centro Espírita Leon Denis, ele percebeu a presença de Dr. Bezerra de Menezes, que não prometeu nenhuma proteção gratuita ao trabalho. Conta-nos Altivo, contou e já contou em palestra isso, que certa vez na reunião ficava lá sob a mesa o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E ele viu o doutor Bezerra chegar e dizer para ele: enquanto vocês estiverem seguindo mais esses 2 livros, nós estaremos com vocês. Oh, não consigo ver todos os comentários e nem todo o chat privado, tá? Mas eu vou aqui pulando um ao outro no que eu puder aqui vir falando, tá bom? E aí, estava ali uma diretriz que ele seguiu a vida inteira. Se basear em Kardec, se basear no Evangelho segundo o Espiritismo. E granjeou o apoio de muitos espíritos, do qual ele não fazia propaganda, mas a gente soube que amparavam a casa. Um deles, Dr. Paul Gibier, homem do espiritismo de primeira hora. Tem um livro que é traduzido aqui para o Brasil, do Dr. Paul Gibier, grande pesquisador e escritor espírita,